Você já sentiu que existe algo bem debaixo do seu nariz, mas que você ignora completamente, embora isso pudesse mudar o seu destino se fosse revelado? Muita gente trata a Bíblia como um livro comum, mas a verdade contraintuitiva é que o livro de Isaías esconde segredos que vão abalar sua fé e desafiar tudo o que você aprendeu sobre o tempo e o destino. Eu vou te mostrar que o que parece ser apenas papel e tinta é, na verdade, um código matemático e espiritual que antecipou eventos impossíveis com uma precisão que deixaria qualquer supercomputador moderno no chinelo. Se você acha que a vida é um emaranhado de acasos, prepare-se para o choque. Você está prestes a descobrir que existe um roteiro sendo seguido à risca, e entender esse padrão é a chave para você parar de se sentir perdido e começar a enxergar o propósito por trás de cada desafio da sua jornada. Olha só que coisa de louco! O livro de Isaías funciona como se fosse uma Bíblia em miniatura, um espelho perfeito de toda a estrutura das Escrituras. Muita gente estuda teologia a vida inteira e não percebe que os 66 capítulos de Isaías batem exatamente com o número de livros da Bíblia toda. É como se houvesse uma digital divina ali, mostrando que nada acontece por acaso no universo. E não é coincidência aleatória. O próprio texto de Isaías 46.10 declara que Deus anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O livro inteiro é a demonstração prática dessa afirmação, uma obra que carrega dentro de si a mesma arquitetura da revelação completa de Deus à humanidade. A divisão é tão precisa que os primeiros 39 capítulos carregam aquele peso do Antigo Testamento, falando de justiça, lei e as consequências das escolhas humanas. Isaías começa com um tribunal. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Isaías 1:2. É o tom de um Deus que convoca o próprio cosmos como testemunha do julgamento de Israel. Nessa primeira metade, Deus pronuncia ai após ai sobre as nações que se afastaram da justiça, Isaías 5:8-23. E a visão do capítulo 6, onde Isaías vê o Senhor assentado num trono alto e elevado, com os serafins cobrindo o rosto diante da santidade divina, estabelece que a lei não é burocracia religiosa. É a revelação do caráter de um Deus que não tolera a injustiça porque ele mesmo é absolutamente justo. Mas quando a gente chega no capítulo 40, o clima muda totalmente. A virada é tão dramática que algumas das mentes mais brilhantes da história da interpretação bíblica debateram se seria possível que um único homem tivesse escrito as duas partes. E sabe o que é fascinante? O próprio Novo Testamento responde a essa questão. O apóstolo João, ao citar Isaías 6 e Isaías 53 no mesmo texto, afirma que foi o mesmo Isaías que viu a glória de Cristo e falou dele. João 12:41. Dois mundos dentro de um único livro, com uma única assinatura. O capítulo 40 começa com Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, Isaías 40:1. E essa troca de tom não é apenas literária, é teológica. Depois do rigor, sempre vem a misericórdia, e essa estrutura é o coração do próprio Evangelho. Ainda no capítulo 40, Isaías descreve Deus com uma linguagem que desafia a mente humana. Quem mediu as águas no oco da sua mão e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra num terço de medida e pesou os montes em balanças? Isaías 40:12. Esse é o Deus que está por trás das profecias, não um oráculo místico, mas o arquiteto da realidade que já conhece o fim de tudo porque ele está acima do tempo. E para que não reste dúvida sobre isso, 4 versículos depois, ele desafia diretamente: quem dirigiu o Espírito do Senhor e como seu conselheiro o ensinou? Isaías 40:13. Paulo vai citar exatamente essa passagem em Romanos 11:34, ligando o Deus de Isaías ao Deus que ressuscitou Cristo. A cadeia profética é inquebrável. Muitos estudiosos de alto calibre chamam Isaías de o quinto evangelista, e não é por acaso.
O capítulo 53 é tão absurdo na sua precisão que parece ter sido escrito por alguém que estava assistindo os eventos de séculos depois em tempo real. Poxa, imagine descrever com detalhes cirúrgicos a vida de alguém 700 anos antes dessa pessoa sequer nascer. Isaías 53 foi composto por volta de 700 a.C. Está documentado nos manuscritos do Mar Morto, datados de pelo menos 100 anos antes de qualquer evento do Novo Testamento. Não existe espaço para a alegação de que o texto foi alterado depois dos fatos. O pergaminho está lá, com cada palavra intacta. O texto fala de um servo sofredor que seria desprezado e rejeitado pelos homens. Isaías 53:3. Exatamente como João registrou, veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. Isaías diz que ele carregaria nossas enfermidades e sofreria nossas dores. E Mateus 8:17 cita essa passagem ao descrever Jesus curando enfermos. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Pedro usa exatamente essa mesma frase em 1 Pedro 2:24 para explicar o que aconteceu na cruz. A densidade profética desse único capítulo é tão concentrada que o próprio Filipe, ao encontrar o eunuco etíope lendo Isaías 53 no caminho de Gaza, usou aquele texto específico como ponto de partida para evangelizá-lo acerca de Jesus. Atos 8:35. Isaías 53 funcionou como o primeiro sermão evangelístico da história da Igreja. O que mais choca os historiadores é o detalhe sobre a morte e o sepultamento. Isaías 53:9 diz que o servo foi posto com os ímpios na sua morte, mas estava com o rico no seu túmulo. Na crucificação, Jesus foi executado entre dois criminosos, cumprindo a primeira parte da profecia. E logo depois, José de Arimateia, descrito por Mateus como um homem rico, Mateus 27:57, cedeu seu próprio sepulcro novo para o enterro de Jesus. Dois detalhes aparentemente contraditórios: morrer entre ímpios e ser sepultado com um rico. Ambos se cumpriram no mesmo fim de semana, com 7 séculos de antecedência. Humanizar a trajetória de Isaías é essencial para entendermos que as grandes missões não são entregues a pessoas sem medo, mas a quem decide seguir apesar dele. Quando Isaías viu o trono de Deus no capítulo 6, sua primeira reação não foi entusiasmo, foi terror. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5. Ele reconheceu sua própria inadequação diante do sagrado, e foi exatamente depois dessa confissão, depois do serafim tocar seus lábios com uma brasa do altar, que veio o chamado: Quem enviarei eu, e quem irá por nós? E a resposta de Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim, não foi a fala de um homem confiante em suas capacidades. Foi a fala de alguém que acabou de ser purificado e compreendeu que a missão pertencia a Deus, não a ele. A tradição antiga, registrada no Talmude e referenciada em Hebreus 11:37, cerrados ao meio, indica que Isaías foi martirizado de forma brutal pelo rei Manassés por não se curvar às exigências de um governante tirano. Ele pregou por décadas sem ver a maior parte das suas profecias se cumprir em vida. Sua fidelidade não era sustentada por resultados visíveis, mas pela certeza do que estava escrito. Isso é o que Hebreus 11 chama de fé, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Isaías viveu e morreu dentro dessa definição antes mesmo de ela ser escrita. O peso da mensagem de Isaías era tão grande que sua vida se tornou o próprio selo de autenticidade daquilo que ele pregava para a nação. Ele entendeu que ser um porta-voz do impossível exigia um desprendimento total do conforto e da aprovação imediata. É fascinante notar como alguém consegue olhar para o caos da sua própria morte e ainda assim enxergar a glória de uma ressurreição futura, precisamente o que ele descreveu em Isaías 53,
10 a 11. Quando a sua alma se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Do trabalho da sua alma verá o fruto e ficará satisfeito. A profecia do servo não termina na morte, termina na satisfação. E esse detalhe, escrito séculos antes da ressurreição, é o argumento final que fecha o caso. Depois de mergulhar nesses mistérios, a pergunta que fica não é se você acredita ou não, mas o que você vai fazer com essa informação agora que ela expandiu sua mente. Se um homem há 2.700 anos teve a coragem de abraçar o impossível, de pronunciar o nome de reis que ainda não haviam nascido, de descrever uma crucificação antes de esse método de execução existir, e de viver e morrer fiel a uma mensagem que ele não veria se cumprir completamente, o que está te impedindo de assumir o protagonismo da sua própria vida? Isaías não esperou ver os resultados. Ele disse: "Eis-me aqui", e foi. A pergunta real é: qual é o seu "eis-me aqui"? Se esse conhecimento fez sentido para você e te deu aquele estalo mental necessário, não guarde isso só para si. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas imersões nesses mistérios que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Comente aqui embaixo qual dessas profecias de Isaías mais te deixou perplexo: a precisão do capítulo 53, a nomeação de Ciro ou a estrutura espelhada de toda a Bíblia, e como você pretende aplicar essa nova mentalidade na sua rotina. Vamos continuar essa conversa e transformar essa sabedoria em resultados reais para a sua jornada.